Olá pessoal, bom dia a todos e a todas. Desde já agradecer a vocês pela atenção e dizer que é muito bom poder estar aqui nessa aula novamente para a gente poder conversar um pouquinho sobre alguns aspectos da filosofia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mito, né? A filosofia grega, principalmente no período que a gente chama de período mitológico, ela está impregnada com essa forma de contar a realidade. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que quando a gente fala de mito, a gente não está falando de uma mentira. Geralmente, quando a gente escuta as pessoas, da maneira que as pessoas popularmente se referem, fala como um mito, como se fosse uma mentira. Quando a gente vai falar da mitologia grega, a gente não está falando necessariamente de uma mentira, tá certo? Por quê? Porque o mito era uma forma de comunicar as coisas, não na perspectiva que nós temos hoje, na perspectiva da ciência, mas é uma forma de falar de determinados assuntos usando geralmente elementos que eram fabulosos, e essa é uma das características do mito. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, e aí eu preciso que você compreenda isso, é que o mito não é uma mentira, certo? Quando a gente fala na mitologia, na perspectiva da filosofia grega, o mito não é uma mentira. Professor, então o que seria o mito? O mito é uma tentativa de falar de um princípio, de uma realidade, só que a forma como isso é contado não é da forma como a gente tem a partir da ciência, por exemplo, quando você descreve alguma coisa. Então, o mito ele foi utilizado como uma forma de comunicar coisas, só que a forma como isso era comunicado geralmente era usando seres fabulosos, fantásticos. E aí quando a gente vai para a mitologia grega, a gente vai ver, né, a ideia de Pégasus, a gente vai ver os deuses, o panteão dos gregos, Zeus, você vai ter ali Afrodite, você vai ter Hera, você vai ter o deus que é responsável pelos mortos, que é Hades, você vai ter Ares, você vai ter uma série de personificações de divindades que assumem uma característica humana. Então, o que a gente precisa entender é que nesse período que a gente vai chamar de período mítico da filosofia grega, a tentativa de quem contava as histórias, e aí você tem um cara chamado Homero, que ele vai contar essas histórias utilizando esses elementos da própria mitologia, ele vai começar a falar de coisas utilizando esses elementos fantasiosos e fabulosos, certo? Então, se a gente fosse entender quais seriam as características do mito. Então, primeiro, é utilizado uma linguagem fabulosa, seres fabulosos, gigantes. Você vai ter, por exemplo, a presença de gigantes, de deuses que depois de terem contato com humanos tornaram-se semideuses. Aí a gente vai, por exemplo, para Hércules e os 12 trabalhos de Hércules. Então, se a gente fosse tentar explicar de forma bem sintética, bem assim, de uma forma bem básica, para a gente tentar entender o que seria o mito, eu diria que é uma tentativa de falar da realidade utilizando elementos fabulosos. Vou repetir. O que seria uma narrativa mitológica? É uma tentativa de falar de algo que é real, utilizando elementos fabulosos, seres fantásticos. Então, como é que isso funcionava na prática? Quando as pessoas que estavam vivendo naquela época se deparavam com uma situação absurda, por exemplo, um maremoto, um terremoto, raios, trovões, então eles diziam que isso aí era a manifestação dos deuses. Então, quando acontecia uma catástrofe, uma peste, por exemplo, como a gente está tendo essa pandemia agora, quando acontecia algo desse tipo, então a ideia, o que eles colocavam, é que isso seria uma espécie da ação dos deuses. Ou seja, essa explicação era dada nessa perspectiva, para dizer que eram os deuses que estavam... Então, por exemplo, se você tinha um relâmpago,
uma trovoada, alguma coisa desse tipo. Então eles diziam assim, são os deuses que estão furiosos conosco. E aí o que é que a gente tem que fazer para aplacar a ira dos deuses, para aquietar os deuses? O que é que a gente vai ter que fazer? Então a gente vai lá prestar cultos a ele, trazer oferendas a essas divindades. Então, o que eu preciso que você entenda nessa aula de hoje é que o mito não é uma mentira, que é uma construção, uma tentativa de falar de algo que existe, só que usando não os elementos da ciência, porque naquela época você não tinha ainda a ciência como ela é hoje. Então você explicava as coisas a partir dessa perspectiva fabulosa, fantástica, da forma como os mitos se apresentavam. Então você vai ter, a partir dessa ação, dessa tentativa de falar da realidade, de falar das coisas nessa perspectiva. Segundo aspecto que eu quero trazer para vocês na aula de hoje é que quando a gente fala sobre o mito ou as narrativas mitológicas, elas têm uma finalidade e um propósito de ensinar alguma coisa. Então você vai ter, por exemplo, a ideia de Prometeu, que traz para os homens o fogo. O fogo era algo que só os deuses tinham. Os seres humanos não tinham fogo. Então, de acordo com a narrativa mitológica, Prometeu pega o fogo e ele traz o fogo para os homens. E aí, como uma forma de punir Prometeu, ele é condenado a viver de forma contínua, numa coisa como se fosse algo que era um ciclo, onde durante a noite um abutre vinha e comia partes dele, e durante o dia ele era regenerado. E depois vinha de novo à noite, e aí isso acontecia continuamente. Essa história é contada para quê? Para tentar explicar como é que a história, como os ciclos da história acontecem, de forma cíclica, onde a coisa vai lá e depois se repete novamente. Quando a gente olha, por exemplo, para a história da humanidade, a gente vê muita coisa que já aconteceu em um determinado momento e depois isso volta a acontecer novamente, né? Usando que a gente tá tendo agora pandemia, nós já tivemos pandemias anteriormente e essa pandemia, e agora a gente está vendo outra pandemia e ao que tudo indica teremos outras mais na frente. Então, a ideia principal das narrativas mitológicas eram essas. E aí, a partir dessa tentativa de explicar a realidade, a partir do mito, a partir dessa coisa fabulosa, é que os gregos, lá no início antes do surgimento da filosofia, vão tentar trabalhar esses conteúdos. Então, eu espero que você esteja entendendo. Quando a gente pensa nessa perspectiva do mito como um processo pedagógico de ensino, é exatamente para isso, e era dessa forma então que as histórias eram contadas, de forma que eu tinha uma explicação, por exemplo, para o amor. Então eu tinha uma deusa que era responsável pelo amor, que era Afrodite. Então, como é que é a morte? Então, o que é a morte? Então, eu vou ter um deus que representa a morte, que é Hades. Vocês já devem ter visto quem joga God of War, por exemplo, você vai ter essa coisa presente, essa divindade aí que representa a morte. Você vai ter Zeus, que seria o grande deus do panteão grego. E a mitologia grega vai dizer que Zeus tinha um raio nas mãos, ele tinha poder de jogar raios e dominar a partir disso, ele seria poderoso. E aí você vai encontrar no universo dos quadrinhos, hoje dos filmes, por exemplo, no último filme dos Vingadores, você vai encontrar uma alusão a Zeus e como ele estabeleceu o seu reinado a partir dos seus filhos. Então, esses elementos da mitologia, eles foram construídos com essa intenção de trazer algum tipo de ensino. Então você tinha um deus responsável pela fertilidade, você tinha um deus responsável, uma divindade responsável pela terra, que era Gaia, você tinha um deus, uma divindade responsável pela festa, pela celebração. Enfim, você vai ter
para cada coisa que existe na realidade da época, eles tinham uma espécie de divindade que trazia essa compreensão. Então, pessoal, só aqui recapitulando rapidinho, a gente precisa entender primeiro que quando a gente fala de narrativa mítica a partir dos gregos, a gente não está falando de uma mentira. Segundo, a gente viu aqui que o mito não é uma mentira, mas é uma tentativa de comunicar uma realidade usando que elementos? Elementos fabulosos, seres fantásticos, coisas, seres que extrapolam o imaginário do nosso imaginário, da realidade que a gente tem construída. E terceiro, o mito tem uma finalidade pedagógica. O que isso quer dizer? O mito tem como finalidade trazer ensinos, na época para os gregos, e hoje a gente consegue também fazer alguns paralelos. Então, eu fico por aqui. Espero que eu tenha conseguido passar aquilo que é necessário para vocês. E aí, se você de repente não entendeu, não compreendeu alguma coisa, não ficou muito claro, não tem nenhum problema, você deixa aí no seu comentário e eu vou poder responder você de acordo com a dúvida que você tiver. Tá certo? Então, mais uma vez, a todos, tenham um excelente dia, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. See you later. Tchau.